um erro criminoso, um erro fatal de 2000 anos. O que vocês acham disso? A gente tem que questionar, tem que fazer perguntas. A Igreja da Santa Inquisição roubou o cérebro das pessoas, porque as pessoas não questionam, as pessoas não fazem pergunta. Aí não aprende. Quando não existe questionamento, quando não existe pergunta, não existe aprendizagem. Tem que perguntar. Nós estamos vendo a foto desse vídeo aí, essa irmã com uma Bíblia na mão de véu. Ela falando de um erro de 2000 anos para um pastor de uma igreja da Santa Inquisição. Estão ouvindo? Então esse erro existe. Por que é um erro criminoso? Porque no nome está a nossa salvação. No nome está a nossa salvação. Qualquer um que tem cérebro vai pensar. Vai pensar. Pensa naquele versículo: acontecerá nos últimos dias que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vocês gostam de promessas? Esse é um versículo de promessa. Na Bíblia não fala aquele da Assembleia de Deus, aquele da congregação, aquele da Babilônia, aquele que é espírita, aquele que é da quadrangular, aquele que é do Brasil para Cristo. A Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, promete que acontecerá nos últimos dias, ia acontecer nos últimos dias, acontecerá nos últimos dias, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então vocês veem que a gente não está diante de uma promessa de homens, porque a promessa dos homens da terra é uma vergonha. Você entendeu? Eles prometem o céu e dão o inferno para as pessoas. Essa é a promessa dos homens da terra. Mas nós estamos diante de uma promessa de um grande Deus que fez os céus e da terra. Então, é uma promessa que tem que ser observada. Tem que observar, tem que buscar. E como que busca? Estudando, sabendo a história, conhecendo a palavra de Deus, que é muito sério. É um crime milenar. É um crime milenar que nós estamos denunciando, mas para o bem da humanidade, para o bem de você, ouvinte. Estamos revelando uma promessa do nosso Deus, que acontecerá nos últimos dias, que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas estava lembrando daquele versículo que fala de pessoas rebeldes, pessoas ruins, pessoas que descem para o Egito buscar socorro. Ao invés de andar na sombra do Espírito, anda na sombra do Egito. Isaías 30, versículo 1. Isaías 31, versículo 1, fala desse povo ruim. Mas vamos para Isaías 65, versículo 1. O nosso Deus fala de um povo que não procurava Ele. E encontrou Ele. Que Ele se manifestou a um povo que não chamava pelo seu nome. Olha que palavra maravilhosa. Nós vamos estar lendo. Abra aí a sua Bíblia em Isaías
65 para nossa meditação desse santo sétimo dia, esse santo Shabat, porque é nesse dia que o nosso Deus fala conosco, como está escrito aí na sua Bíblia. Sétimo dia, ele entra no templo em Nazaré para ensinar como é o seu costume. E esse mesmo livro fala, vós sois templo de Deus. Está difícil para vocês a mensagem? É no sétimo dia, é nas festas santas, que aprende deste Deus. Vamos ler então para o vídeo não ficar muito grande. Fazer vídeos menores hoje, mas com grande conteúdo desse Deus. Para quem ouvir, entender e saber o que está acontecendo nos últimos dias. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Na outra Bíblia está, fui achado daqueles que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não buscavam. Fui achado daqueles que não me buscavam. A um povo que se não chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui. Para um povo que não chamava o nome dele, ele disse, eis-me aqui. Porque a Igreja da Santa Inquisição apagou o nome dele. Esse povo não chamava o teu nome, mas ele se manifestou e ele disse, eis-me aqui. Estão ouvindo? E a sequência do versículo vocês vão lendo, que vai encontrar o que? Um povo rebelde que não deu ele crédito. Um povo rebelde que come carne de porco. Estão ouvindo? Então, estuda sobre essas coisas, Isaías 65, que vocês vão aprender muitas coisas. Lê o versículo 2, ó. Aqui ele já começa a falar deste povo rebelde. Estendi minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminhos que não é bom, após os seus pensamentos. Entendeu? Eles andam após os seus pensamentos em um caminho ruim. Eles pensam e caminham. Estão ouvindo? Esse mesmo livro, essa mesma Bíblia que você tem aí na sua casa, fala que nós temos que ter a mente do Machia. Na sua Bíblia aí está Cristo, porque o Cristo é grego e eles colocaram aí para enganar vocês. Mas é Machia. Fala que nós temos que ter a mente do Machia. Então nós temos que andar nos pensamentos do Machia, no pensamento desse Deus é que nós temos que andar. Não pelos nossos maus costumes. Estão ouvindo? Então esta é a palavra de Deus para esse Shabat. Vamos ouvir no dicionário do Google, que no dicionário do Google também é uma mensagem para nós. Vamos ouvir sobre este povo que não procurava, mas esse povo encontrou Deus e chamou ele pelo o santo nome dele. Quem que vocês acham que é esse povo? A Igreja da Santa Inquisição não é, porque eles não chamam pelo nome. Entendeu? Eles apagaram o nome e mataram as pessoas que invocavam esse nome. Entendeu? Mas aqui nós vamos ouvir no dicionário do Google um povo que, vamos ler de novo aqui, ó. A um povo que não chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui. Entendeu? Então ele se manifestou a um povo nos últimos dias, para que esse povo invoque o teu nome e seja salvo. Vamos estar ouvindo aqui. Isaías 65 para 1-2 descreve que Deus se manifestou a um povo que não o procurava, oferecendo a mão a um povo rebelde que seguia seus próprios maus caminhos e pensamentos. O texto fala sobre a receptividade de Deus para com aqueles que não o buscam, e a obstinação do povo em rejeitá-lo, continuando em rebelião. Versículo 1. Deus declara que ele foi buscado e achado por aqueles que não o procuravam.
Ele se revela a uma nação que não invocava seu nome, dizendo: Eis-me aqui, ou aqui estou. Versículo 2. O texto continua com a imagem de Deus estendendo suas mãos o dia todo a um povo rebelde que caminha por um caminho desobediente e mau, seguindo seus próprios pensamentos e inclinações. Estão ouvindo? Então vocês veem que a gente fomos tirados do meio de um povo ruim e trazido para invocar este nome bendito para a nossa salvação. Porque não existe outra promessa de salvação na Bíblia. Se tiver, faça comentário. Venha questionar. Vai atrás daquele ladrão que roubou o seu cérebro, que é a igreja da Santa Inquisição. Busca o seu cérebro e venha questionar esta palavra. Estão ouvindo? Venha questionar esta palavra, porque esta é a palavra de salvação. Não existe outro plano de salvação se não for através do nome sagrado. Se tiver, me mostra. E depois o julgamento. Mas do julgamento nós já sabemos. Vai ser pelas obras, porque neste livro sagrado também está escrito: e dará a cada um segundo as suas obras. Que, aliás, no dia do julgamento, alguém vai falar do nome lá, né? Não, no seu nome eu fiz isso, fiz. E vai ouvir essa palavra: não vos conheço, porque não é, o julgamento não é pelo nome do juiz. Estão ouvindo? Não existe julgamento pelo nome do juiz. Existe salvação pelo nome do juiz. Hoje esse juiz está salvando. Hoje esse juiz está prometendo. Acontecerá nos últimos dias que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Hoje é promessa a salvação, mas no juízo é incerto, entendeu? Ele dará a cada um segundo as suas obras.